continuar, irmãos, o capítulo 38, né? Depois de tudo isso, a Bíblia diz que passado alguns dias, quer dizer que não tinha passado muitos dias, muito tempo, depois que aconteceu todo esse fato que eu relatei para vocês, irmãos. Aí o Ezequias fica muito doente, a Bíblia diz que é uma doença mortal, irmãos. Então, o profeta Isaías vai lá na casa dele, irmão, e diz assim: olha, você coloca sua casa em ordem, porque Deus disse que você vai morrer, você não vai viver. A Bíblia diz que ele só vira para a parede, ou então ele estava deitado, né, irmãos? Então ele estava deitado. Isaías fala com ele. Quando Isaías fala com ele, ele vira para a parede e começa a orar ao Senhor, começa a se humilhar e dizer assim: eu só lembra que eu te servi, que eu andei no teu caminho, que eu fui fiel, com interesse de coração, fui reto aos teus olhos. E aí ele começa a chorar, irmão. Sabe aquele choro? E ele chora muitíssimo. A Bíblia diz: antes de sair do palácio, Deus diz para Isaías: volta lá e fala que eu não vou matar ele, porque eu ouvi a oração dele e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida dele, irmãos. E aí, o que é que na verdade vai acontecer? O Isaías diz para ele: olha, você vai, faz uma pasta de figo, tá? E põe um emplasto sobre a úlcera, e você se recuperará. Então, o que ele tinha? Ele tinha uma úlcera. Ele fez uma pasta de figo e colocou e seria curado. Então, mas ele ainda queria um sinal, irmãos. E o sinal que ele ganhou foi que a sombra retrocedeu 10 graus, tá bom? No relógio de Acário, tá? Esse foi o sinal. Depois que ele foi curado, o que ele faz? Ele faz um cântico ao Senhor, louvando, agradecendo a Deus pela cura e contando a história da doença dele, de como Deus foi bom, porque na sepultura não tinha como ele louvar a Deus, né? Na morte, quem é que vai glorificar a Deus, tá? Mas somente os vivos louvam ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e agora o 39, para a gente poder terminar, é o seguinte: depois que ele foi curado, tudo bem, o que é que aconteceu? Lembra da Babilônia? O rei Senaqueribe tinha morrido, só que o seu filho reinou no seu lugar, e o seu filho não perdoou essa história não, e ele queria conquistar ainda Jerusalém. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele mandou, olha só, uns homens lá no Ezequias e dizer assim: ó, Ezequias, nós ficamos sabendo que você estava doente, que você foi curado. E aí, irmãos, foi visitar o Ezequias. O Ezequias, vocês acreditam que recebeu esses homens na casa dele e ficou até feliz pela visita? Sabe o que o Ezequias fez, irmãos? Mostrou a casa dele inteira. Mostrou o palácio, e a Bíblia diz que não tinha nada que o Ezequias não mostrou para o inimigo, irmão. Vocês acreditam? É como se você convidasse o seu inimigo para sua casa e dizer assim: olha, aqui é a minha cama onde eu durmo, aqui é o meu quarto, aqui é o meu banheiro, aqui é a minha porta. Ele fez isso, irmãos. Ele mostrou a casa dele inteira para os inimigos, irmãos. E quando esses inimigos estavam saindo, sabe quem estava chegando? Isaías. E disse assim: da onde esses homens vêm? Eles vieram da Babilônia me visitar, ver como eu estou. Ele diz assim, e aí o profeta perguntou: o que você mostrou para eles? Ele diz: eu mostrei tudo, não há nada na minha casa que eu não tenha mostrado. Então aí vem a condenação. Ele diz assim: então você ouve a palavra do Senhor. Olha só, vai vir dias que tudo que você tem, os seus tesouros, tudo vai ser levado para a Babilônia, inclusive os seus filhos, tá bom? E eles serão feitos eunucos na Babilônia. O que é eunucos, irmãos? Aqueles homens que tinham o órgão genital cortado só para servir, tá certo? Esse seria o destino de Ezequias, irmãos, porque ele foi um homem de Deus com uma história linda e no final fez uma besteira dessa. Mostrou a vida dele.